mensagens excepcionais, extraordinárias, coisas que a compreensão da gente não consegue conceber. Às vezes quem mandou dizer, né? Quem mandou dizer? Foi Deus. Por quem? Quem foi que veio? Para saber se foi Deus mesmo, né? Então, esse anjo aqui, que a Bíblia chama de Miguel, né? É um arcanjo. É uma autoridade celestial, né? Um ser celestial. E esse nome de Miguel, o Gabriel, bom, esse nome quer dizer, quem como Deus? Todos os nomes do céu glorificam a Deus. A vida deles é para glorificar a Deus. Então a mensagem era tão importante, tão significativa, que Deus enviou um arcanjo. Porque não era uma mensagem qualquer. Era uma mensagem do inusitado, de algo que nunca viu, nunca se ouviu falar. Já havia a esperança. Toda mulher do povo hebreu, judeus, lá daquele tempo, todo mundo queria ter um filho homem, para que dali viesse o Salvador, o Messias, aquele que iria salvar o mundo. Toda a cultura judaica, todo mundo desejava isso, né? E aparece para uma jovem, não era uma senhora, alguém que tinha um casamento. Todas as matriarcas, né, da Bíblia, né? Eu falo muito dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e tal. Mas tem as matriarcas, as esposas dele. Eu não sei o que acontece, eles só escolhiam mulheres estéreis. Ana era estéril, Rebeca estéril, Sara era estéril. Eu não sei o que aconteceu, mas não era o caso dessa Maria aqui, tá certo? Essa Maria era uma jovem. E quando a Bíblia chama de jovem, era jovem, bem jovem, tá certo? Quando a Bíblia diz era jovem, não era... Vou dizer uma coisa muito dura. Naqueles tempos antigos, quando era muito tempo atrás, os homens viviam 300, 500 anos, ninguém sabe nem aquela quantidade de anos. Depois o homem começou a se gastar. Então teve um tempo, no tempo antigo, que a pessoa ficava velha com 40, 50 anos, morria de velho, né? Isso não faz muito tempo, né? Então, um homem estava pronto para a guerra, depois dos 14 anos, né? Passava, fazia aquele movimento do bar mitzvah, né? E já estava pronto para a guerra, para casar, e seja lá o que for, é homem, tá certo? Já dava para contar. Começava a contar até nos censos, né? Então aqui era uma jovem que os casamentos antigamente, as famílias, eu já falei aqui, né? Às vezes casavam primos, eles procuravam não se meter com as tribos estranhas. Aí às vezes não tinha tanta gente, vamos a gente mesmo, né? Não tinha tanta gente, não era essa diversidade que tem hoje, quase 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Era menos, né? Bem menos. Eu sei que apareceu um casamento muito bom, entendeu? Muito promissor. E Maria devia ser uma pessoa sensacional, não só na beleza, né? Que é a bem-aventurada, mas a sua alma. Então, uma pessoa, um profissional, era uma riqueza você casar com um artífice, né? Um marceneiro, né? O José foi lá, falou com a mãe de Maria, a avó de Jesus, né, depois, e eu quero casar, aí acertava. Só que o casamento antigamente, enquanto o noivo estava ajeitando a casa, se preparando tudo, a noiva estava, assim, estava casada, mas não estava ainda. Era assim que funcionava. A pessoa não podia mais inventar outro, não quero mais não, não. Ali já foi dada a palavra, já está garantido a palavra, já está acertado. Só não começou a morar junto, entendeu? Era assim que funcionava. Isso às vezes demorava um ano, dependendo da capacidade da pessoa de juntar as coisas, né? Tinha os dotes, às vezes o pai da noiva tinha uma riquezazinha, aí já ajudava, dava o dote, aquela coisa. Mas às vezes, não sei, não estou falando que esse foi o caso da Maria. Eu sei que a Maria estava na casa dela, juntando as coisas, planejando o casamento dela. Qualquer noiva, né, uma jovem, ela, né, começa a juntar os paninhos, começa a ajeitar, e alguém, né, uma louça que ela vai, não havia essa diversidade de louça não, mas alguma coisa que ela, toda jovem caprichosa, e eu creio que Maria
senão não teria sido escolhida em toda a terra, né? Em toda a terra. Então, ela está fazendo as coisinhas dela, arrumando as coisinhas e ajeita. Não tinha internet, celular antigamente. Então, ajeitava, depois desajeitava, ajeitava de novo. Bota aqui, vou levar isso. Não, isso não vou levar. E ficava ajeitando ali as coisas. De repente, quem entra na sala dela? Um arcanjo. Querido, a pessoa vê um anjo, eu já vi anjo, já vi o diabo. Olhando no seu olho para você ver que já vi, não foi espiritualmente, não, já vi, eu já vi. E você se assombra, né, quando vê um anjo, o do diabo. Outro dia eu vou contar a vocês, para você ver a frieza do mal, como ele é frio, sem sentimento. Mas o anjo, quando eu vi, chegou, eu tomei um ímpeto assim, ele não fez nada, não falou comigo, eu vi. Então, um anjo, um arcanjo, que assiste na presença de Deus, entra na sala. Você imagina o impacto na vida dessa pessoa, porque não houve trombeta tocando, não houve primeiro um sentimento, eis que vou mandar um anjo, já falarei contigo. Não teve nada disso. Ela está lá arrumando as coisinhas dela, não sei se estava varrendo, não sei o que. E de repente o anjo entra, né? E não demora muito não, ele já começa a anunciar. Anunciar o que, pastor Marconi? Isso que eu li no texto, tá certo? O anjo não chega e diz assim: muito bem, Maria, parabéns, olha, eu vim aqui porque Deus está muito feliz com você, está sabendo que você vai casar, e eu vou lhe explicar umas coisas muito bem explicadinhas, para que você entenda, compreenda, que você tome, né? E aí a gente vai conversando, vai se ligando, vai acertando direitinho, e aí, mas né? O anjo chega e o capítulo 1, versículo 31 diz: você conceberá o filho e o nome dele será Jesus. Não literalmente desse jeito, mas eu acabei de ler. E pela dinâmica aqui eu não vou voltar à leitura ali na Bíblia, mas você pode ler. Bom, Deus anunciou algo extraordinário. Maria, ao contrário de Sara duvidou. Ana duvidou mais ou menos. As outras patriarcas, às vezes ela acreditava, mas ficava um pouquinho. A Maria não duvidou, mas ela queria entender. E ela expressou uma coisa que todos nós expressamos quando a gente quer entender uma coisa. Às vezes não é nem descrença, porque é ímpio, porque é cru, né? Crente diz é cru, não tem fé. Cru é porque não é uma brasa, né? Não é quente assim, né? Ela responde no ímpeto da surpresa dela. Ela diz: mas eu não conheço o homem. Bom, toda vida que Deus fala algo na nossa vida, a gente apresenta o que está faltando. Tá certo? A função do pastor, do padre, é repetidamente falar para você o que Deus não muda. Aí a questão de você compreender, aceitar e ter fé, às vezes leva mais tempo, às vezes precisa o Espírito Santo tocar em você, às vezes a necessidade, você está ainda muito confortável numa situação, e não preciso de negócio de fé não, e tal. Cada um na sua situação. Eu não estou aqui fazendo leitura, tá certo, da vida de ninguém. Eu estou dizendo que cada vez que um pastor vem aqui, um padre, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma missionária, um vaso ungido, chega para você e diz das promessas de Deus, lá, nem que a gente não abra a boca, mas lá na alma, lá no interior a gente fica: não, mas isso não pode por conta disso. Então Deus, ele não chega anunciando o que é que está faltando na vida de Maria, não. Ele não chega dizendo: eis que tu sereis casada e tu não tens filho, mas eu sei que você nem ainda teve relações com o seu marido José ainda, porque não tinha chegado a época própria, tá certo? Eu já expliquei a você como é que funcionava no tempo antigo. Enquanto a pessoa estava ajeitando a casa, cada um ficava na sua casinha e vamos trabalhar para juntar as coisas, né? Para
para construir o lar. Então, mas a primeira providência dela não foi de duvidar, foi de tentar entender. E esse tentar entender é porque a gente carrega dentro da gente o que é razoável, o que é razão, o que eu consigo dominar no meu braço. E chega um anjo e diz para alguém que nunca teve contato com homem nenhum, e você terá um filho. Qual é a reação da pessoa? Então, quando o pastor vem aqui e diz, não, Deus vai chegar na tua vida, Deus vai chegar e curar essa enfermidade, Deus vai modificar essa situação no seu lar, Deus vai modificar essa situação no seu casamento, Ele vai providenciar para que você case, Ele vai providenciar para que você consiga a sua casa, Ele vai providenciar para que você não seja envergonhado e você vai conseguir seu emprego, Deus vai providenciar. Qual é a primeira reação da gente? Não, mas eu não sou nem... Estou aqui fazendo um paralelo da primeira reação de Maria com a reação da gente sempre que vem um homem ou uma mulher de Deus. Será que é de Deus mesmo? Será que esse homem é homem de Deus? Será que essa mulher é uma mulher de Deus? Né? E a gente começa a botar as nossas dificuldades. Só que quem fala é quem tem poder para fazer. Eu falo da palavra de Deus, mas quem tem poder para fazer na minha vida e na tua vida é Deus. Deus tem poder para fazer. Então a gente não se sente tímido em falar isso, porque a responsabilidade de cumprir, e Deus disse, olha, Ele é fiel para cumprir o que Ele fala, não tem outra maneira. Quanto ao tempo, né? Quando Deus fala, não é mais se. Quando Deus fala, não é mais se. Passa a ser quando. Não foi porque ela chegou e disse, ah, mas eu não conheço o homem, que o anjo disse, é mesmo, não tinha nem pensado. Não. O calendário de Deus não é alterado pela sua compreensão. Vai acontecer no tempo dele, segundo a boa e perfeita vontade dele, tá certo? E às vezes a gente não entende. E Deus é tão bom que tem promessa para a tua vida e ainda levanta homens e mulheres como eu para vir aqui dizer a você, basta crer, tá certo? Pacifica teu coração, entrega a tua vida a Jesus, entrega teu caminho a Jesus, busca a paz de Deus, busca a comunhão com o Espírito Santo, busca a unidade em Cristo Jesus e espere em Deus, porque Ele é fiel. Mas eu não compreendo. Bom, e eu entendo que você não compreende. Tem tanta coisa na minha vida que eu não compreendo, né? Um homem como eu, de 60 e tantos anos, não tantos assim, mas mais de 60 anos, e às vezes eu passo cada coisa na minha vida que eu fico, meu Deus, tanto que eu semeei na minha vida. Quer dizer, o meu julgamento é que não era para mim estar passando essas coisas. Pelo que eu produzi nos últimos 40 anos, não era, mas acontece que isso é a maneira de eu pensar. Essa é a maneira de eu enxergar as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. Eu passo por essas coisas, mas recebo livramento, bênção e graça de Deus, que também eu não acreditaria. Por quê? Porque a vida é assim, tá certo? E por que eu tenho que vir aqui toda noite e dizer a você essas coisas que eu estou dizendo? Para você não desistir, para você acreditar, para você se reanimar, para você se reerguer, para você se encher de fé, para você dizer, vai mudar, vai chegar, vai ser curado, vai ser abençoado, a porta vai abrir, Deus é maior, Ele anuncia, e mesmo que eu ainda não entenda, eu acredito. Tá certo? Deus não está pedindo para você entender, Ele está pedindo para você acreditar. Repetindo a mãozinha, Deus não está pedindo, tá certo? Para você entender. Ele está dizendo para você acreditar. Tá certo? Guardou? Então, Deus fala o que Ele vai fazer. Não o que é que está faltando para Ele fazer. Porque nada... Deus não... A Bíblia diz que as coisas desse mundo são construídas a partir do mundo espiritual. Então qualquer coisa que Deus quiser fazer no mundo espiritual, Ele tem tudo. E tem o poder de fazer com que essas coisas sejam projetadas. Eu ia dizer materializar, mas parece uma mágica, né? Pum, aparece. Não, não é assim. Deus faz com que essas coisas migrem do plano, né, da atmosfera celestial e passe para a sua atmosfera. E às vezes isso escandaliza a mente da gente. Como é que isso vai acontecer, né? Como é que fulano... Eu pastoreava uma igreja... ele faz coisa que... Não estou aqui desmerecendo serviço de profissional nenhum, de advogado nenhum. Eu estou dizendo que Deus é Deus, tá certo? E quando Ele quer agir, não tem esse negócio de esperar pelo profissional liberal que atua naquela área.
Ele tem poder sobre todas as áreas, tá bom? Eu não sei porque que eu dei... Isso não tá falando. Todo mundo conhece a história do meu esqueletinho, eu venho pregar, escrevo o que é que eu vou falar, mas me lembrei disso agora. Talvez seja a situação de alguém que está assistindo o programa Dias Melhores com o pastor Marconi Teixeira nessa noite. Você está querendo uma resposta excepcional na sua vida. E eu estou aqui para dizer que Deus tem poder para fazer isso, tá certo? Então, sempre que Deus... Aí eu fui pesquisar na Bíblia, muitas vezes que Deus anuncia uma coisa extraordinária, a primeira reação da pessoa é falar da sua incapacidade. Porque se você, minha linda, meu lindo, você, meu senhor, minha senhora, meu jovem, minha senhorita, Karina Paiva, que Deus abençoe. Eu fico tão feliz quando a Karina entra ali, ela chega devagarinho e entra ali. Eu ainda vou aprender o nome do outro filhinho dela, que eu só sei o Davi. Eu tô ficando velho e assim. Aí toda vida eu só falo no Davi. Né? Davi, rapaz, mas que Deus abençoe a linda família da Karina. E o esposo dela é Marconi, né? O mesmo nome do meu. Um homem de bem, um homem trabalhador, o pai das crianças, né? Sempre que Deus fala algo excepcional, a primeira reação da gente é botar a impotência da gente na situação. Eis que você será eu. Deus não falou que ia me fazer um pastor. Eu tenho formação, estudei, fui gerente do INSS tantos anos, então eu não sou um menino, né? Eu sou uma pessoa... Mas uma coisa que eu não pensei de ser nunca na vida era pastor. Então, a minha família não acreditava nem que eu ia aceitar Jesus, quanto mais ser pastor. E eu fui o pastor a chegar mais rápido na Igreja Metodista Wesleyana, no mundo inteiro. E quem conhece o ministério sabe que não é fácil chegar para cá para perguntar de você. Porque quando Deus quer fazer, a gente não entende, não sabe. Mas Deus sabe, Ele não improvisa, Ele está escrito. É o plano, o projeto, a história. E quando é que Ele escreveu a minha história, pastor Marconi? Ele disse, ainda quando tu estava no ventre, Deus disse, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já estava escrevendo uma história a seu respeito. Tá certo? E por que Ele não está cumprindo a história? Porque a gente dá trabalho. Tá certo? Eu dou trabalho, você dá trabalho, a gente fica fugindo da rota, a gente dá escapulidas na vida. Se tivesse desde o princípio seguido o projeto original, já estava muito melhor. Tá certo? E é irremediável? É nada, não tem irremediável para Deus, tá certo? A vontade dele vai se cumprir, tá certo? Então, quando Deus disse assim, a Moisés, você vai ser o libertador. Aí Moisés podia ter pensado assim, disse, rapaz, eu vou ser mesmo. Eu era um príncipe lá, eu era a filha da Faraó. Teve até um político aqui no Brasil que chamou esse nome, né? Faraó. Não existe, tem Faraó, não Faraó, mas eu era filho da esposa do Faraó, né? A rainha do Egito. Então eu era filho dela, eu era guerreiro, sei lutar, 14 arte marcial, espada, já tinha matado gente. Então ele era um cara valente, uma pessoa preparada. Um príncipe do Egito é uma pessoa preparadíssima, de cavalo, de arco, de espada. E bastasse achasse pouco isso, ele passou 40 anos lá no deserto trabalhando com o sogro dele, né? Jetro, o sogro dele. Então, uma pessoa preparada na cidade, preparada no deserto, quer dizer, um cara que sabia se virar dentro da cidade, nas lutas, na cultura intelectual, formatura era só quem tinha. E sabia andar no deserto. Qual foi a primeira coisa que Moisés disse? Deus disse, você vai libertar o povo, vai ser uma coisa maravilhosa, vai ter um poder maravilhoso na sua vida. O que foi que ele disse? Ele disse, eu não sei nem falar. A reação da gente é colocar aquilo que a gente considera que é impedimento no agir de Deus. Mas da mesma forma que você não pode impedir o amor de Deus, muito menos você pode impedir o poder de Deus, tá certo? E o poder de Deus vai abençoar a sua vida, tá certo? Eu citei aqui alguns exemplos, né? Aí sabe o que Deus disse a Moisés? Disse, quem foi que fez a boca do homem? Que é para você. Talvez você esteja com dúvida, esteja preocupada, querendo uma coisa, e Deus fez. Quem foi que fez? Primeiro, antes de você criar essas dúvidas, quem foi que fez, tá certo? Foi Deus que fez. Gideão,
um anjo chegou e disse: Gideão, varão valoroso. Bom, o cara chega do céu chamando o outro de varão valoroso, eu já estava feliz da vida. Entendeu? Não precisa dizer mais nada. Por mim já está dado o recado, já saí ali todo satisfeito. Aonde eu chegasse dizia: tá sabendo? Mandaram do céu dizer que eu sou o varão valoroso. Não, sabe o que ele disse? Ele disse: rapaz, eu sou o mais pobre da minha família, o mais fraco, o mais... O anjo nem perguntou isso. O anjo não perguntou a Maria, Deus não perguntou a Moisés, o anjo não perguntou a Gideão. Deus falou para Jeremias. Jeremias é um grande profeta, né? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Aí disse: você vai fazer isso e isso. Ele disse: mas eu não sei nem falar. Tá certo? Eu não sei qual é o sentimento que está travando o seu acreditar em Deus. Mas eu não tenho tempo nem de ir na igreja. Ou talvez o meu sofrimento é tão grande que ninguém... Não sei o que é. Entendeu? Eu estou só citando situações que pessoas, em vez de dizer: tá certo, eu não entendo. Tá certo, mas eu acredito. Deus disse... Bom, se vem um anjo, querido, e você não acredita, eu não sei mais o que... Olha, se fosse uma outra coisa falando comigo, uma mensagem no outdoor, num caminhão, eu acredito. Imagina vindo um anjo dizendo: Deus está dizendo para você assim. Eu acredito de morrer, eu acredito que eu começo logo a cantar, a chorar, fico todo arrepiado. É um movimento, é um manto. É um manto, eu fico assim... É porque você nunca viu eu pregar numa igreja lotada, 40 graus de temperatura lá dentro, e eu subo ao altar e desço ao altar, tá certo? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: o Deus que é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, uma frase curta e que, se não faz você entender, fica até complicado eu tentar insistir que você entenda. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não é só aquele tanto. Rapaz, chegou, quase não chegava, tinha 2 dedinhos de nada de gasolina, foi no limite. Não, Deus não. Deus, ele tem a suficiência de fazer sobrando. Por isso que ele é muito mais do que você imagina ou pensa, né? E por que é que tem coisas na sua vida que você tá na peleja e Deus não falou diretamente com você? Por que é que tem coisas que a gente só vê a peleja? Claro que todo mundo... Eu acabei de dizer a você, se fosse pelo meu julgamento, só que por outro lado, quando eu também, às vezes eu estou um pouquinho revoltado comigo, né? Assim, oh Deus, que luta é essa que eu passo? Que tanta... porque você ainda pode abrir seu coração para o padre, para outro sacerdote, e eu vou abrir meu coração para quem? Tá certo? Só para Deus. Então aí a lágrima vai, chora, e às vezes eu fico assim, mas depois vem a consciência em Deus e diz: está no controle de Deus, tá certo? Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode pôr fim na sua vida, porque a mensagem de Deus vai chegar de repente, a solução de Deus vai chegar mais rápida do que a mensagem, tá certo? E vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, tá certo? Por que Deus não manda anjo? Porque, como é que... Eu estou citando aqui na Bíblia, um povo que era santo. Imagine eu e você, se Deus anunciasse um negócio, como é que a gente ia reagir? Primeiro que a gente ia logo pedir o WhatsApp para ficar cobrando todo dia de manhã, né? Me dê o WhatsApp aí, anjo. Como é que faz? Para ter certeza mesmo. E tem que piscar a luz 3 vezes, aquela estrela tem que sair dali, mudar para cá, e o sol tem que nascer desse lado de cá para mim acreditar. A gente ia botar um bocado de condições, tá certo? Se esse povo aqui... A primeira reação já foi desse jeito, então se Deus falasse para você, como é que você reagiria, né? Como é que você vai reagir, né? Com algo que Deus vai fazer na sua vida. Então o fato de muitas vezes você não receber o comunicado diretamente sobre a sua causa, não quer dizer que o plano já esteja traçado e a providência não esteja chegando. E num piscar de olho, as coisas mudam, as coisas acontecem, viu? Os grandes feitos do Senhor, né? E o seu nome será Jesus, e o seu reino não terá fim. Olha, primeiro chegou dizendo que ela ia ter um filho. Aí depois disse:
O nome dele vai ser Jesus. Até aí, Jesus também, igual Maria, seria como fosse Josué. Tá certo? Eu sei que isso é coisa de teologia, mas eu acho que é interessante você saber. O nome Jesus não é único. Agora, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aí esse só tem um. O Filho unigênito de Deus, aí esse só tem. Mas o nome Jesus tem a origem da como... Aqui no Brasil tem alguns nomes que são mais conhecidos. Só que, além de dizer, bom, vai ter um filho, ela lá dentro do coração disse, não pode isso. O nome dele vai ser Jesus, aí ela diz, é um nome bonito e tal. E o seu reino, que reino de quê? Já estava difícil para mim. Que reino? Ele disse, é o rei do domínio total. O Filho de Deus vai ser gerado pelo Espírito Santo. Olha a dificuldade para uma jovem. Não era uma religiosa, não era uma mulher experiente, uma mulher idosa, não era alguém que já tinha tido experiências maravilhosas, alguém que estava fazendo as coisinhas dela para casar. Chega um anjo e diz, vai ter um filho. Aí ela, não, mas eu não conheço nenhum. Mas caladinha, né? Aí depois é que ela falou, assim, depois que ela disse, rapaz, eu não conheço o homem. E o nome dele vai ser Jesus, e o reino dele não vai ter fim. Aí ela, ele é o quê? Esse é o Filho de Deus. Então você imagine algo grandioso como isto na vida de uma jovem, de repente, numa tarde qualquer, num dia qualquer, numa manhã qualquer, num piscar de olho, tudo muda na história dessa menina, né? Dessa jovem, não é menina porque já ia casar, né? É porque no Brasil, até 20 e tantos anos, a gente chama que é menina. Eu chamo os velhos da minha época de menina, aquele menino, aquela menina. Né? A gente que é velho chama o outro velho de menino, né? Aquele menino lá de... E o menino não vem hoje, não. A gente chama os outros velhos de menino também, tá certo? Não é divertido isso, né? É muito bom você ver. Então, se era difícil para ela entender que ia gerar um filho, imagine para Deus colocar um Deus que o reino não tem fim, que tem todo o poder, que criou todas as coisas, não é o que criou, tudo que foi feito por ele, para a glória dele, louvor dele. Então, um poder que é incomensurável, não dá para medir, é igual o amor de Deus, não dá para medir, incomensurável, quer dizer, não dá para medir. O poder de Jesus não tem limite, o reino dele não tem fim, é eterno, reinava, reina e reinará, eterno, reis dos reis, senhor dos senhores. A Bíblia não deixa dúvida quanto a isso, tá certo? A nossa fé não... E a Bíblia diz que o anjo fala isso de uma simplicidade e ela fica imaginando como é que vai colocar um Deus dentro de um útero. Que se você colocar dentro de um prédio, explode. Se você colocar na montanha, explode. Se você colocar no oceano, o oceano se abre, se seca. Se você coloca um Deus que é Deus soberano, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jeová, que ele, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Então o Deus Criador de todas as coisas, que não está submisso a tempo, que não está submisso à matéria, o que não está submisso a nenhuma lei da física que a gente conhece, né? O que tem o poder, a soberania sobre todas as coisas. Agora vem alguém e vai dizer, e ele vai botar aí dentro do seu útero um Deus vivo. Não é pegar uma coisinha que não estava dormindo e vamos colocar... Não, um Deus vivo que teve que... Bom, lá no céu não tem surpresa. Quem é surpreendido é o diabo. Por isso que ele fica buscando, perseguindo, procurando saber, bisbolhetando. É assim o nome? Bisbilhet. Tá vendo? Foi como eu esqueci o nome? Bisbilhotando. Né? Bisbilhotando a nossa vida, né? Por isso que a gente não pode dar brecha, porque a Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Mas Deus coloca um anjo ao redor, na volta por dentro, quem está cuidando de você. Olha só, é o anjo que Deus coloca para guardar você. Sabia disso? Desse detalhe, o diabo ele fica ao derredor circulando por acolá, olhando e procurando para acusar, para tentar derrubar, para jogar uma seta. Mas entre você e o inimigo, Deus coloca o anjo. Que anjo, pastor Marconi? O anjo que a Bíblia diz que ele dá ordem. Deus dá ordem a esse anjo
ao seu respeito. Não é para o vizinho, não é para o homem da frente, não é para o religioso, não é para o pastor, é ao seu respeito. Deus dá ordem ao seu respeito. E o anjo, pum, tá. E tem uma coisa, o inimigo não tá. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Enquanto você estiver ligadinho com o papai do céu, o maligno não toca. Tá certo? A Bíblia diz isso. Então, esse Deus começa, a Bíblia diz que Jesus esvaziou. Porque lá no céu, tem um texto também que a respeito dessa passagem, aí Jesus diz, envia-me a mim. Tá certo? Então tudo foi combinado, acertado bem antes. Só que para ele dar certo, ele entrar no útero dessa virgem, ele teve que se esvaziar de toda a grandeza do poder dele. Ele não podia deixar de ser Deus. Porque ele não podia negar a essência dele. Mas ele teve que esvaziar-se, diminuir-se da grandeza do poder dele. Ele abriu mão de todo o seu poder para entrar ali, né, no útero. Eu acho que você está me entendendo, né? Pega um motor de uma Scania e bota dentro de uma caixa de fósforo. Aí quando ligar o motor da Scania, vamos ver com quantos milhões de pedaços vai ficar essa caixa de fósforo. Não tem como, tá certo? É como se fosse isso multiplicado por milhões de vezes e teve que se encolher e se esvaziar com a plena consciência e os poderes, né, os atributos, né? E vou lhe dizer uma coisa, quando fala de Jesus hoje, diz, e eis que no céu o seu cabelo como lã, os olhos como de fogo, a sua boca tem uma espada, as suas vestes são alvas. Então essa roupa não foi dada a Jesus depois que ele chegou no céu, não. Não foi que ele veio para cá e morreu, aí quando chegou lá ele disse, rapaz, tem uma roupa nova para você aí, um anel muito bacana, as sandálias, todas essas coisas, uma manta vermelha, tudo isso já era dele, né? E ele teve que tirar essas vestes. Olha o que é o amor. Tem gente que não dá uma camisa para Jesus, né? Você não dá um botão para Jesus. Nada, você não dá um botão. Ele tirou as vestes que todo dinheiro da terra não dá para comprar. Porque você queira ficar assombrado, você vê um ser angelical. E ver Deus não pode, porque diz que quem vê Deus morre. A gente vai ver naquele dia, tá certo? E viram Jesus quando ele estava em figura de homem, né? Sendo Deus, né? Mas em figura de homem. O filho do homem, né? Ele teve que tirar as vestes dele para se despir, colhendo e virar um bebezinho, um projeto de bebezinho vivo. Que entrou no útero é vivo. Se entrar no útero é vivo. Entrou. E o que vive e é autor da vida, né? Aquele que é a ressurreição e a vida, começa a despiu-se do poder, da coroa, do cetro e das roupas. Por você e por mim. Pode parecer pouco para você, mas eu conheço certas autoridades que não descem nem do carro mais chique dele, ele já entra no palácio, o carro entra lá dentro do gabinete, as autoridades judiciais do Brasil, as autoridades políticas do Brasil, as autoridades... Esse povo não pode ser visto, não pode ser tocado, não pode ser falado, eles quase não pisam na terra, né? Eu acho que esse povo nem pisa no chão, né? Esse alto escalão maravilhoso do Brasil, eu acho que ele não pisa no chão, né? Mas Deus aqui, ele envia seu filho, né? E esse filho tirou sua sandália, até a sandália de Jesus é algo maravilhoso. Pesquise na Bíblia aí que você vai ver. Tudo dele lá no céu é maravilhoso. E você vê isso, é extraordinário. E agora entra lá no útero, né? Você imagine, os anjos têm entendimento e inteligência, tá certo? Eles têm rapidez, a velocidade de um anjo,
Isso aí até a filosofia discute isso, porque ele não tem corpo físico, mas tem um poder no mundo físico. É uma coisa até... É meio complicado para falar nisso agora, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que os anjos têm entendimento. Cada vez que a gente faz uma coisa que desagradaria muito a Deus, o anjo que está do nosso lado, se fosse por ele, se não fosse pela ordem que Deus dá a meu e ao teu respeito, ele era o primeiro a dar uma espadada na gente. Você sabia disso? Porque ele está para adorar a Deus. Ele está para servir a Deus. E a gente está para criar problema, dar trabalho. Entendeu? Nas coisas que você confessa e nas coisas que teu coração é que... A Bíblia diz, se teu coração te condena, quanto mais o Senhor. A gente dá trabalho. Desde pequenininho a gente dá trabalho. A gente melhora um pouquinho se estiver consagrando, faz um voto, uma oração, alguma coisa. Tirando isso, no dia normal a gente dá trabalho. Tá certo? Da natureza humana, dá esse trabalho. Então, imagine o Filho de Deus levanta do trono e vai em direção à terra. Como é que ficam os anjos? Bom, isso foi tratado Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não foi decidido com os anjos. Então Deus já fez coisa por mim, por você, que os próprios anjos ficaram assim. É o Filho de Deus. É quem manda em tudo aqui, manda em tudo. Não é só nos anjos, ele manda em tudo. E vai descer por esse povo. Porque os anjos estão vendo o que a gente faz. Estou nem dizendo que é você, eu começo por mim mesmo. Os anjos estão... Mas por eles. Porque a gente apresenta o que quer que os outros vejam. Mas tem aquilo que só a gente sabe, tem aquilo que os outros sabem, tem aquilo que você não sabe, tem aquilo que Deus que sabe tudo. Então, os anjos são espirituais. Ele vê a vida da gente. E nos ama. A ponto de enviar o filho dele. Né? Como eu falei, uma autoridade vai deixar... Eu quero ver um grande autoridade aqui do Brasil descer do carrão dele, olhar para você e dizer, ela pô, tô com vontade de ali abraçar aquela menina. A não ser que seja numa época de campanha, né? Aí vão, abraça você, ele beija, bota seus filhos no braço, tá certo? Diz que seus filhos são lindos, porque tá em campanha, ou porque tá querendo alguma coisa. Mas em regra geral, ninguém desce de patamar não, a não ser Jesus, tá certo? Deixou a posição de Deus para se tornar humano. Alguém que o espaço não continha nele. Agora está 9 meses trancado dentro de um útero. E a comunicação que ele tem é a mão de Maria. Eu não posso lhe garantir que havia a mão do José. Eu tenho meus filhos, quando estavam na barriga, aí eu de noite, todo dia quando eu chegava ao trabalho, aí eu batia assim devagarinho, assim, tremendo assim. Aí, coitada da mãe, a mãe não dorme mais, né? Porque aí acorda o bebê, ele ficava feliz, começava a espernear e dava... Era o meu jeito de comunicar, né? Mas a comunicação que Jesus tinha, pelo que eu posso imaginar... Aí, a partir dali, ele não estava mais falando com os anjos, tá certo? Estava dentro do útero, dentro da barriga, ele não estava lá. Cadê aquela ruma de música que tem no céu? Cadê aquela ruma de luz maravilhosa, aquela rua linda... E tanta coisa, eu não sei o que é que tem tanto no céu, eu não sei o que está na Bíblia, que às vezes a gente nem entende, que Apocalipse não é fácil, né? A escatologia. E esse Deus que despiu-se do poder, despiu-se da roupa, veio para a terra com a promessa de reinar, não, de morrer. O anjo só anunciou que o reino dele não teria fim. Mas nem falou isso que a gente vai celebrar essa semana, que é a Semana Santa. Ele veio para morrer. E veio. Eu não viria de jeito nenhum, eu garanto a você, eu não viria. Por mais amor que eu tivesse a você, eu não viria. Nem me chame, entendeu? Fique bem entendido, não me chame, eu não vou. Não vou. E olha que eu não tenho nada. E olha que eu não sirvo para nada, eu sou pequeno, sou falível. Eu não tenho domínio de nada. Mas se você for para morrer por você, eu não vou. Eu não vou. Aí a Bíblia diz que ele veio, você poderia fazer isso até por um grande amigo. Ele veio para morrer pelos inimigos. O amor de Jesus é tão grande. O homem que furou
o centurião que furou a lateral de Jesus, era um centurião romano, da crença pagã, que adorava o deus Baco, né? Tem um palavrão no Brasil que é desse deus Baco, que muita gente fala nem sabe, né? Muitos palavrões do Brasil são da cultura, da religião de Roma antiga. Não tem nada a ver Roma da Igreja Católica. Quando eu falo Roma, estou falando Roma, a Roma que matou Jesus, tá certo? Essa Roma aqui. E ele furou a lateral de Jesus, um homem que estava acostumado com todo tipo de coisa que tinha naquele império. E um centurião, é um chefe de 100 soldados, 100 guerreiros, ele se envolvia com muita coisa que não se pode... Hoje você não pode dizer porque os aplicativos derrubam se você disser essas coisas. Imagine, para aquele tempo, eles faziam e era sensacional naquele tempo. Ele furou a lateral de Jesus, pingou um pouco da água que estava aqui na lateral de Jesus, salpicou em cima dele. Esse homem fez assim, aí disse, ele é o Filho de Deus. Pingou! Ele é o Filho de Deus. Os soldados iam prender ele, foi todo mundo prender Jesus, não foi no dia que prenderam para crucificar não, uma outra oportunidade. Mandaram um batalhão todinho, quando chegou lá, Jesus estava pregando. Os homens esqueceram que foram prender Jesus. Foram chegar, está escrito na Bíblia isso. Era para chegar de 7 horas com Jesus já todo arranhado, todo esbufeteado, já prontinho para crucificar, mas não era chegada a data, tá certo? Tudo com Deus tem data. Aí foram chegar, sabe que hora? Lá para de noite. E os fariseus lá no templo, e esse soldado, subiram, tá aqui as tochas deles lá, tá lá na montanha, lá, deve estar batendo em Jesus, deve estar, batendo tanto que deve estar difícil de trazer, juntar, né, foi uma coisa muito feia que fizeram lá em cima, deve ser isso, tá demorando. Quando dá lá para não sei que hora da noite, que eu não sei, né, aqui quarto de noite, chegam os soldados tudo transformado, feliz. Aí o sacerdote disse, cadê eles? O que é eles? Jesus que você foi pegar para a gente matar. Ele disse, não, a gente não trouxe não. Por que você não trouxe? Ele disse, porque ninguém fala como ele. Jesus falava a pessoa. Jesus falava, o diabo que não tinha quem segurasse, saía. Tá certo? Porque quando Jesus fala, milagres começam a acontecer. E Jesus está falando com você nessa noite. Tá certo? Então milagres não. Então, essa promessa aqui, quando disse que as mulheres hebreias queriam ter filho, é porque lá no Jardim do Éden, havia uma promessa, né? Deus falou para a serpente, disse, olha, você fez isso aqui, enganou o casal. Do ventre da mulher, da semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, o diabo. Deus já disse, olha, o diabo vai se andar, fazer um bocado de coisa, mas vai nascer um do ventre da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E você vai ferir o calcanhar dele. O ferir o calcanhar era essa crucificação horrível, né, que fizeram com Jesus. Mas ele não abriu mão, tá certo? Veio para morrer. Por quem, pastor Marconi? Por mim e por você, tá certo? Então, o diabo, como eu disse, o diabo ele não tem a onisciência. Ele é curioso, especulador, acusador, ladrão. O diabo... eu não sei como é que o Brasil adora isso, né? Os socialistas adoram isso. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E tem gente que acha normal adorar isso no Brasil hoje, né? Tanta gente importante não quer adorar um Deus que tem vida para você, para adorar o diabo. Então, Herodes, o diabo, ele sabia que Jesus ia, só não sabia como. Tinha um rei chamado Herodes, já tinha tomado conta do templo, né? Tá quase igual a algumas igrejas hoje está acontecendo, né? A sociedade dominando como é que deve ser a igreja. A igreja estava tão desviada nesse tempo que se chamava a igreja de Deus, não, se chamava a igreja de Herodes, o templo de Herodes. E Herodes chegou e disse, tá vindo aí o filho de Deus, um menino. Ele numa noite só matou todas as crianças pequenas que ele encontrou. Olha o medo que o diabo tinha para tentar impedir que o Salvador da tua vida cumprisse aquilo que estava determinado. Numa noite só, ele botou os guardas e matou todas as
criancinhas pequenas que havia naquela região toda. Tá certo? Toda. Aquela história, os três magos, né? Que vieram e Herodes, eu quero saber, e os magos, não vou dizer não. Vou dizer não. Ele ficou lá, perdeu, tá certo? 1 Coríntios diz que quando Deus fala não é só palavra, é poder, tá certo? Eu não vou fazer a leitura porque a hora já está bem avançada. Quando Deus fala é poder. E um poder de coisas. Aí eu gosto muito desse versículo, 1 Coríntios 2,9. Também está no Antigo Testamento. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegaram ao coração e à mente do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, realmente você não entende, eu não entendo. Mas a gente precisa acreditar, para que isso aconteça na nossa vida, tá certo? Às vezes a demora se dá pela dificuldade que a gente tem de acreditar. Você não pode trancar uma porta e impedir que o entregador daquele negócio que você compra no aplicativo entre para entregar a você. Você não deixa, não abre a porta. Como é que ele vai entregar? Tá certo? Então você tem que abrir a porta do seu coraçãozinho. E diz, entra Jesus, tá? Entra na minha vida, entra na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu quarto, entra na minha finança, entra na minha saúde, entra Jesus. E não vai embora mais não. Tem mais essa. E Deus tem coisas grandes como Israel. Então é por isso, como eu falei, que você não pode desejar morrer, tá certo? Você não pode desejar tomar nenhuma decisão precipitada. Você não pode desistir. Você não pode arriar. Você não pode desabar. Você não pode perder a esperança, porque num piscar de olhos tudo vai mudar. Não é que pode, ele pode tudo. Então tudo vai mudar na sua vida. E vai ser rápido, pela vontade de Deus. Se fosse pela minha vontade, pela minha força, a gente não pode, a gente não tem, a gente só vai até o tanto que dá e cansa. Algumas vezes eu estava em algumas tarefas me acabando de dor e eu dizia, Jesus, eu não aguento as dores, mas eu tinha que terminar de fazer aquilo. Então a nossa capacidade às vezes se depara com a dor, mas Deus não é detido por dor nenhuma, viu? Por situação nenhuma. Ele tem todo o poder e vai fazer na tua vida em nome de Jesus, né? Você vai ter que se levantar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou me levantar em nome de Jesus, eu vou conseguir, vou me fortalecer. Deus está te fortalecendo. Receba isso da parte de Deus. Deus está te fortalecendo, Deus está te renovando, Deus está te restaurando, Deus está te sarando em nome de Jesus. Se você crer, na sua casa, você pode estar dentro do carro, no hospital, na cadeia, diga, Deus está fazendo na minha vida em nome de Jesus, tá certo? Ele vive! Queriam matar, mataram, mas não conseguiram deter com a morte, tá certo? Ele vive. E vive para ser Deus na minha vida e na tua vida, né? Fazer coisas grandes. Se fosse para fazer coisas pequenas, aí a gente mesmo fazia. E às vezes nem isso a gente consegue fazer. Deus faz coisas grandes, tá certo? E Deus tem maneira de falar. Elias queria que Deus falasse com ele com um raio, um trovão. Deus falou com ele soprando umas amoreiras. Deus está falando, para você, vai que tem alguém, quando eu desligo, aí às vezes tem 700 pessoas num aplicativo, 300 no outro, 400 no outro, e no meio dessas pessoas tem os questionamentos do coração que Deus vai direcionando para mim falar, tá certo? Aí eu falo aquilo, por isso que às vezes eu mudo de repente, eu conto alguma coisa, porque são respostas para você e para mim, né? Tá certo? Acorde Jesus, os homens estavam com Jesus dentro do barco. Eu estou dizendo isso que pode ser que tenha acontecido isso na sua vida. O barco sacudindo, trovão, relâmpago, água, onda, e sacode, e roda, e sacode, e afunda, não afunda. E Jesus está onde? No barco. E o que é que eles fizeram? Nada. Até quando não tinha mais esperança, aí disse, vamos pedir a Jesus? Aí, Senhor, ele você não se importa com o negócio desse? Claro que eu me importo. Você me chamou agora. Jesus falou e tudo foi paz. Tudo é paz, tá certo? Na boca, a paz do Senhor, a paz que vem de Deus, o shalom de Deus, que a minha paz te acompanhe. O sacerdote, ele dá assim, que Deus te abençoe. Quando Deus sopra a paz na vida da gente, ele diz assim, que a minha paz esteja convosco. Só nesse minuto não,
que te acompanhe, né? A paz de Jesus acompanhando você, tá certo? E vai dar ordem de paz na tua vida, né? Vai acalmar toda a tempestade. E tem coisas que a gente não pediu a Deus, mas Ele está preparando, tá certo? Tem coisas que a gente não se acha nem merecedor, e eu também não sou. Eu não costumo muito pedir as coisas a Deus, não. Eu mostro a Ele, entendeu? Eu fico lá, aquele menino do oipidão, eu fico olhando pro negócio, aí olho para Deus, aí olho pro negócio, aí penso, mas não peço, às vezes eu não peço. Eu tenho 3 hérnias, eu tenho dor, já fiz cirurgia de olho. Isso é um acidente numa igreja que eu estava pastoreando, passou um caminhão, 2 vezes um caminhão passou por cima da gente, entendeu? E nunca pedi nem assim, Deus tira essa dor, eu não peço. Ele cuida de mim, entendeu? Ele cuida de mim. Eu não... Está preparando algo grande na sua vida, certo? Mas não falou ainda. Bom, não falou diretamente para você, mas eu estou falando, tá certo? Se falar, você ia estragar. Pense na sua consciência. Se Deus manda um anjo, você ia estragar. Você ia botar no YouTube, você ia botar no TikTok, no Instagram, você ia fazer, ia em tudo que era lugar, ia fazer um movimento. Não que isso fosse demover o que Deus vai fazer na tua vida, porque o que Ele vai fazer na tua vida é grande e é bom e é maravilhoso. Nada pode mudar isso não. Mas ia atrapalhar, entendeu? Aí tem coisa que Deus deixa lá, mas vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Cadê a mãozinha? Diga amém. Eu tenho que encerrar. Como poderia isso, né? Ela está dizendo a impossibilidade dela naquilo que ela disse. Bom, aqui nunca teve contato com homem nenhum. Como é que, se está tudo perfeito, selado, aqui não... Então, um Deus que botou as distâncias. Você sabia que todas os planetas, as estrelas, eles não mudam. Quem sai dando pirueta pelos espaços aí são os cometas, as pedras soltas. Os planetas, eles medem. Você que já estudou, que seus filhos estão estudando, que você sabe, a Terra tem que rodar naquela rotação certa. Se a Terra fosse mais perto, a gente já estava queimado. Se fosse mais longe, a gente estava congelado. Deus botou no lugar exato. E Deus não vai ter poder de... Maria também disse. Como é que poderia isso? Tá entendendo? Ele tem o poder de dar uma ordem e esse planeta está, desde que o tempo é tempo, rodando no mesmo lugar, ao redor do Sol, no meio das galáxias, né? E ele não tem poder para corrigir isso na tua vida? Claro que vai ter, tá certo? Ele fez os seres humanos. A gente tem o direito de dizer, mas como? Mas também tem o mesmo direito de dizer, eu creio, tá bom? Você pode dizer, mas como, mas... Quando Deus age, amigo, o juiz assina, o médico assina, o laboratório que você estava conseguindo consegue o exame, a aprovação que você queria consegue, Deus ilumina seu tirocínio, seu entendimento, você faz uma boa prova, você passa no concurso, você passa na sua faculdade, na sua formação, no seu emprego. Quando Deus entra em ação, algo maravilhoso acontece. Depois a gente fica assim. Quando o Senhor nos trouxe, a nossa boca se encheu de riso. Nós estávamos como quem sonha. Olha o que é que Deus faz. Não está dizendo que não tem noite de choro, não. A noite, o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Tinha um hino que diz assim: Tu és um Deus que me sonda, Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Receba sua bênção em nome de Jesus, tá certo? 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o reino está sobre os seus ombros. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse Deus maravilhoso de uma mãe, que era contido pelo útero. Agora você imagine o poder desse Deus agora que reina sobre todas as coisas, né? Sobre tudo. E aquele que prometeu a você é fiel para cumprir, tá certo? Mataram ele
como a gente está dizendo, está na Semana Santa, daí esse final de semana você vai ver as apresentações, eu ainda me emociono e choro, mas ele ressuscitou e vivo está. Nós somos o programa Dias Melhores, eu sou o pastor Marconi Teixeira e quero pedir carinhosamente a você, nos siga lá no YouTube, programa Dias Melhores, tá certo?